Bom dia, tudo bem? Saber que é possível formar o seu pasto de graça, custo zero? Pois é, isso é possível utilizando aí do sistema de integração lavoura-pecuária. Como qualquer processo de implementação de uma cultura, primeiramente será necessário fazer análise de solo. Com ela, teremos noção de como está esse solo, o que será necessário de calcário, de adubo ou até mesmo de gesso. É preciso se atentar no momento de fazer os cálculos de adubação e também de correção do solo, que deveremos atender primeiramente à planta mais exigente. No caso, se a gente estiver consorciando o milho com uma braquiária, a gente tem que atender o milho. A braquiária vai vir juntamente com ele, ou seja, vai vir acompanhando a necessidade do milho. A aplicação do calcário é feita da seguinte forma. Primeiro se aplica o calcário sobre o solo sem o revolver. Por quê? Depois no processo de arar o solo, esse calcário vai ser misturado, incorporado no solo de maneira mais eficiente. E aí então se aplica o gesso se for necessário. Depois de aplicar o gesso, você vai passar novamente a grade, ou grade aradora, ou grade para destorruar a terra, e novamente esse calcário e esse gesso será revolvido e incorporado. Esse processo deve ser feito 90 dias antes do plantio, no período aí das secas, para quando começar as águas, você efetuar o plantio dessa cultura. A semente do capim pode ser aplicada de 3 formas. Existem outras, mas essas 3 são as mais utilizadas. A primeira delas é a lanço e posteriormente vindo com o plantio do milho ou do sorgo, da sua cultura principal. A segunda forma é fazendo nas entrelinhas, ou seja, você vai direcionar uma linha para o plantio do milho, a outra linha para o plantio da braquiária e assim sucessivamente. Mas existe uma desvantagem nesse processo. Posteriormente à colheita, você vai ter espaços muito grandes entre as touceiras. E isso vai dificultar o fechamento do pasto. Você vai ter um pasto com uma densidade de touceiras um pouco baixa. Posteriormente, ele vai vir a fechar, mas isso vai demorar algum tempo. A terceira opção, e na minha opinião a menos viável, é utilizar a semente juntamente com adubo na plantadeira. Ou seja, você vai aplicar junto com a semente do milho, o adubo e a semente do capim. Mas o que acontece? A profundidade que é recomendada a adubação do milho é entre 5 a 7 centímetros. Já o capim é entre 2, 3, no máximo 4 centímetros. Quando você ultrapassa esse limite, a semente do milho tem facilidade de germinação e a do capim vai ter uma germinação mais baixa. Ou seja, a germinação do seu pasto não vai ficar boa e posteriormente vai ter muita falha. Na minha concepção, a primeira opção é a mais viável e mais segura. Ou seja, fazer a dispersão das sementes na área total e posteriormente fazer o plantio do milho. É garantido que vai dar certo. Já o controle posterior dessa gramínea deverá ser observado. Se essas sementes da braquiária, por exemplo, vierem com muita força, ou seja, vierem primeiro que o milho, você vai ter um problema. Pode ser que essa braquiária venha sombrear o milho, mas isso é fácil de resolver. Os milhos, atualmente, são resistentes a herbicidas, os quais as gramíneas ainda não são. Então você vai utilizar de subdoses para frear essas gramíneas, para frear essa braquiária. Ela vai ter uma estagnação no processo de crescimento, vai dar tempo suficiente para esse milho poder avançar no seu estágio vegetativo e essa competição não vai acontecer mais. Ou seja, o milho vai tampar o solo da braquiária, vai crescer normalmente e depois que você fizer a colheita, esse milho vai sair do sistema e a braquiária virá com toda a força. Já no momento da colheita, para silagem, no caso, muitas dúvidas surgem. Uma delas é se o capim não atrapalha a silagem e o processo de colheita. Com as ensiladeiras atuais, esse processo é muito tranquilo. Elas são ensiladeiras de área total. Elas vão colher junto com o milho o capim. E esse capim na silagem do milho não vai atrapalhar em nada, em questão de nutrientes, proteína bruta, energia e fibra, e vai acrescentar ainda a matéria seca total. Agora sobre o assunto principal do vídeo, os gastos. Atualmente, aqui na minha região, para fazer o plantio de uma lavoura de milho integrada com braquiária, fica em torno de R$ 7.500. Isso uma área nunca antes plantada, com todas as correções, com todo o processo de preparação do solo. Com uma produção mínima de 25 toneladas por hectare, vendidas a R$ 300 a tonelada, conseguimos cobrir todos os custos dessa plantação. E quando eu digo R$ 7.500,
eu digo desde o processo de preparação do solo, a compra de todo o material, o processo de colheita, as lonas, o silo, ou seja, todo o processo de ensilamento. E geralmente as pessoas que vendem essa silagem, vendem a silagem em pé. Ou seja, esses R$300 já é com o valor embutido do corte dessa silagem e transporte. Então, com uma produção de 25 toneladas vendidas a R$300 a tonelada de silagem, foi possível pagar os custos. Pode ser que você gaste menos para implementar na sua região. Aqui o calcário é muito caro, vem de longe. Os adubos esse ano também ficaram muito caros, os preços subiram demais. E o preço que eu coloquei à venda dessa silagem está um pouco abaixo aqui do mercado. Teve gente que vendeu a 350, ou seja, pagaria os custos e ainda sobraria uma margem, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder.